Salve galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Hoje é dia de falar da animação de Rick and Morty! Pois é, cara, e depois de 4 temporadas tacando terror, destruindo planetas, cometendo genocídio, fazendo apologia ao niilismo, o Rick começou a ficar mais suave, mais de boa, a partir daquele episódio lá da Beth e da Beth Clone. Em grande parte da 5ª temporada, vemos o Rick tentando se aproximar da família, ficando amigo até do Jerry e sendo mais legal um pouco com o Morty. E pensando sobre os acontecimentos bombásticos daquele season finale, uma pergunta veio na minha cabeça. Será que essa 6ª temporada vai redimir o Rick? Veremos um Rick mais empático? Um novo Rick? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Mano, você que acompanha o Rick and Morty desde a 1ª temporada, sabe que se tem um personagem que é um anti-herói irredimível, é o Rick. Por tudo de ruim que ele já fez desde os primeiros episódios, abandonando planetas que ele tinha feito merda, como lá o episódio da poção do Rick, cometendo genocídios, como lá no episódio Promortius, episódio super subestimado e que eu adoro da 4ª temporada, e além disso maltratando demais o nosso Mortyzinho em vários momentos desde que a série começou. Mas assim como eu, fãs pelo mundo inteiro perceberam que durante a 5ª temporada o Rick estava diferente, o que trouxe a discussão até se estaríamos vendo talvez um outro Rick ou a origem do Evil Morty com o seu Rick original. Mas o fim da temporada chegou e vimos que era realmente o nosso Rick, que ele estava passando por um processo de evolução ou talvez de reconstrução de si mesmo. E eu acho que aquele episódio do Clone Beth é chave nessa questão, porque a gente vê que a família ali, que era tão dependente dele, começa a tomar seus próprios rumos, sem levar muito o Rick em consideração, mas até culpando ele por todas as desgraças que aconteceram, pela separação da Beth e do Jerry e por tudo mais, deixando o nosso Rick de lado. É, mano, o Rick também sofre, como vocês sabem, essa frase quer dizer lá na língua do Bird Person que ele está em sofrimento profundo. Mas agora na 5ª temporada nós tivemos acesso então ao background do Rick, à história dele, no qual descobrimos que a mulher e a filha dele foram assassinadas, que ele ficou em depressão por muito tempo, em revolta, querendo matar, descobrir quem é o assassino que matou a família dele e no final se frustrando por não ter encontrado ele. Pelo menos é isso que a gente entendeu até agora. Mas depois de viver toda essa vida louca aí pelos multiversos, matando pra caramba, destruindo planetas, em busca de realizar a sua vingança, ele acabou escolhendo ir para uma realidade onde tinha uma Beth, um Morty, para que ele pudesse se reconectar com essa questão de família. Inclusive ele fala isso pra Unidade lá naquele episódio da 2ª temporada, que ele está se reconectando com a sua família. Mas ele varia entre momentos de completo desapego e momentos em que ele mostra que é apegado emocionalmente não só ao Morty, mas a esse conceito de família, já que ele teve isso quebrado no passado. Deixa eu te fazer um convite aqui rapidinho agora. Se é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas aqui e ainda não se inscreveu, então seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar o seu like aí para dar aquela força e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui para vocês, fechou? Se inscreve aí. Então, baseado naquelas memórias lá do primeiro episódio da 3ª temporada, que a gente achava que era manipulado pelo Rick, mas que boa parte é real, a gente tem que o Rick, na verdade, queria ser um Rick simples, né? Queria ficar com a família, ele escolheu isso ao invés dessa ficção científica doida e das viagens pelos multiversos, essa entidade que é o Rick multiversal. Então foi esse evento da morte da família que acabou mudando ele. Mas você não acha que o fato dele querer se reconectar numa certa altura da vida com uma família pode ser uma forma de ele manter, nem que seja um pouquinho daquele sentimento inicial dele? Ou seja, o Rick inicialmente não tinha essa maldade toda, não tinha essa revolta e não sofria de tristeza. Então, essa história de background que a gente teve na 5ª temporada, no season finale, e até mesmo no 9º episódio, quando ele aprendeu novamente o conceito de empatia lá com os corvos, que a princípio parece uma coisa boba, mas acabou sendo de suma importância para o Rick, será que ele, na verdade, em sua essência, não é bom?
A questão é, como a gente viu essa evolução acontecendo na terceira, na quarta, principalmente ali depois do episódio da Beth Clone, e na quinta temporada, no qual a gente vê ele fazendo aventuras com a Summer, com o Jerry, tratando a Beth melhor, tratando a família melhor, até o Maury em alguns momentos, e pô, dançando lá abraçado com aquela extraterrestre, dizendo pra dar uma chance pro amor. Será que o Rick está conseguindo mudar? E melhor ainda, será que a sexta temporada vai redimir o Rick? Vai acontecer então uma ascensão, uma reconstrução no caráter e nos ideais desse personagem que até bem pouco tempo dizia que o amor era só uma reação química? Bom, um sinal disso está ali no último episódio, que a gente vê que eles estão tentando fugir da cidadela. Na verdade, eles estão tentando fugir da puxada do buraco aberto ali na curva finita central pelo Evil Maury, e a gente vê ele colocando aqueles Maurys que eram escravos e que são todos deformados para dentro da nave, esperando eles entrarem para eles poderem assim ir embora. Isso não é normal do Rick. O Rick, na verdade, mandaria tudo a e continuaria sua vida, talvez salvando só o seu Maury, que ele mostrou apego. Então, cara, eu acredito que essas contradições aí, principalmente de ideais do Rick, são sim um claro sinal de redenção, de evolução. É uma evolução, mas ao mesmo tempo um retrocesso no bom sentido, porque essencialmente originalmente ele era um cara legal, um cara bom ligado à família. Mas com todos esses acontecimentos ele chegou ao ápice do seu niilismo, com essa questão de que nada importa, sentimentos são apenas reações químicas, e com essa política de não interferência nos problemas de outros planetas, de outras raças. Ele não dá a mínima, até pela questão de tantas mortes que ele teve durante a sua vida, a maioria causadas por ele, e pela descoberta aí da armas de portais e do multiverso, no qual nada que acontece, na verdade, para ele importa. Mas ao mesmo tempo a gente vê ele se apegando a pessoas, como foi o caso do Pessoa Pássaro, e que a gente viu lá naquele episódio 8 da quinta temporada, esse apego todo que ele tem com o Pessoa Pássaro. Porra, o cara apegado pra caramba com a unidade, como vocês viram a história que a gente não sabe, mas, cara, o cara tentou basicamente se matar ali no final, e também quando ele se acha um péssimo pai, essas coisas estão começando a bater na cabeça do Rick. E pô, o cara não quis abandonar o Maury lá no episódio da poção, ele levou só o Maury com ele, deixou a família. Em outros momentos que a gente vê na quarta temporada, tudo aquilo que ele fez com o Maury no episódio do tanque de ácido. E pô, depois que a gente viu que os Maurys são fabricados, clonados para vários universos, isso tudo ficou ainda mais trágico naquele episódio, que o Maury achou que estava tendo viagem no tempo, e o Rick provou que ele não respeita viagem no tempo. Ele transferia o Maury para outros universos e depois simplesmente se desfaziam. O bagulho é muito do mal. Então, cara, o acontecimento realmente lá do season finale da quarta temporada foi o primeiro momento de resistência a esse comportamento amoral do Rick, se você for parar pra pensar. E a quinta temporada meio que melhorou o Rick enquanto ser humano, palavra que ele até esquecia em outras temporadas, mesmo antes do season finale, mesmo antes dos episódios 9. Aliás, o episódio 9 eu acho muito bom, muita gente não gosta, é bem subestimado, mas é um dos mais dramáticos e afetivos de Rick and Morty, em que os autores acertam muito quando eles vão para esse lado. E o episódio 10, no qual a gente viu, né, como eu falei agora há pouco, essa história toda do passado do Rick. Outra coisa que essa quinta temporada acentuou, assim, e a gente viu no decorrer das outras temporadas, que de certa forma é boa para o Rick, para essa melhora dele, é a independência do Maury, a evolução do Maury, o amadurecimento dele, como a gente vê lá no episódio da Planetina. Cara, esse episódio eu acho sensacional, e é um episódio meio de ruptura, a primeira ruptura que eles têm na quinta temporada, que o Maury tira aquela camiseta que tá escrito Rick and Morty, joga na cara do Rick e parte viver uma aventura com a Planetina, viver esse amor ali todo, e o Rick tá sozinho. Então, cara, essa temporada a gente viu muita separação do Rick e do Maury. E o Rick estando sozinho ou vivendo aventuras com a Summer ou com outros personagens, talvez traga para ele também um amadurecimento, uma conexão que faça ele se lembrar desses outros momentos, ou se desse outro Rick que ele era, e mesclando esse Rick lá do passado, da época que ele tinha família, com o Rick nihilista que a gente conheceu e todo o background dele, desde aquela época até todas as aventuras que ele viveu, inúmeras, infinitas pelos multiversos, nós temos uma espécie de novo Rick que surgirá agora na sexta temporada, que a gente já teve um spoilerzinho, uma pitada na quinta temporada nos episódios finais, mas com certeza agora que o Maury sabe a história dele, agora que o Evil Maury rompeu a curva finita central e que muitas coisas ele vai precisar
do nosso Morizinho e talvez da família, da Beth Espacial ou do Pessoa Pássaro como apoio, eu acredito que esse novo Rick da sexta temporada seja um personagem bem interessante, com todo o poder que ele tem, né, de conhecimento e de força que ele demonstrou em todas as temporadas, um pouco menos, ele foi um pouco nerfado nessa quinta temporada, e talvez eu acho que seja importante isso ter acontecido para mostrar essa evolução, para mostrar essa melhora, mas como ele já entendeu lá no primeiro episódio da quinta temporada no rolê do Nimbus, e agora na sexta temporada com a empatia e com outras skills, digamos assim, liberadas e desbloqueadas nesse novo Rick, a parada vai ficar sinistra, principalmente se ele vier a ter que enfrentar novos inimigos, novos desafios que vêm de fora da curva finita central. Velho, o cara basicamente é o engenheiro da porra da curva finita central e da cidadela. Então, ele tá no meio do bolo. Quem criou essa parada de clonagem dos Moris? Quantos Moris ele já deve ter tido? Quantas coisas já devem ter acontecido nesse sentido? E agora a gente vê ele se preocupando com uma família, com um Mori, com apenas um momento, um pontinho dentre as infinitas realidades dentro dessa curva na qual ele é o ser mais inteligente e fora da curva onde existem whatever. Então sim, eu acredito que a sexta temporada pode redimir o Rick e a imagem toda que a gente tem do Rick, não que ninguém goste do Rick, né? Eu adoro o Rick e acho incrível e complexo esse personagem, mesmo com todas as coisas ruins que ele faz. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que se eles conseguirem redimir o Rick, fazer essa redenção dele, trazer um pouco daquele Rick lá do início, quando ele tinha a família dele viva, é algo interessante para a continuidade da série, para o desenvolvimento do personagem, para os novos episódios? Deixa aqui nos comentários, bora debater, trocar uma ideia sobre isso. E cara, brigadão para vocês que estão aqui comigo até agora. Olha, mosquito. Um salve aí pra galera que tá sempre... Porra. Sai, mosca, filha da... Sai, demônio. Um salve aí pra galera que tá sempre acompanhando aqui o canal, o Santiago, King Fox, Gabriel, Marlon e todo mundo aí, cara, muito obrigado mesmo de coração. Ó, me segue no Instagram, no Twitter, bora trocar uma ideia por lá também, fechou? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cê sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.